sei se entrou. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui pontualmente às 8 horas, 9 horas. Boa noite a todos. Bem-vindos, Elvis, Jefferson, Bruna. Como é que estão? Hoje eu consegui me atrasar justamente porque eu combinei com um minuto assim, ó, pouquinho antes das 9 horas. Boa noite, meus amigos. Então, agora são 21 horas e 1 minuto. Já que essa nossa live vai ficar salva, eu pretendo que ela dure pouco tempo, até uns 20 minutos, para a gente conseguir voltar aos nossos afazeres da vida. Eu vou dividir com os senhores as questões que mais vieram aqui pelas redes, depois de ter publicado esses conteúdos essa semana. Primeiramente, eu vou agradecer a todo mundo que se manifestou, recebi muitas mensagens, e isso, como eu disse para cada um ali, é algo que acaba me inspirando a continuar dividindo e compartilhando essas ideias, porque eu sei da importância que elas são. Às vezes, para quem está advogando um pouquinho mais de tempo, sabe que às vezes são coisas mais simples ali, uma movimentação, uma diligência no fórum, mas lá quando a gente inicia, isso é muito diferente. Parece que é um universo tão diferente que a gente acaba muitas vezes tendo medo, tendo receio de fazer muitas dessas coisas. Então, já vou agradecendo a todo mundo, recebi muitas mensagens legais, e como a live vai ficar salva, eu vou continuar aqui com o conteúdo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Jeitens, eu sou advogado criminalista. Atuo há mais ou menos 3 anos e meio, e desde que iniciei na advocacia criminal tenho uma atuação muito forte no Tribunal do Júri e sempre trabalhei como criminalista. Desde a época que eu saí da faculdade já me intitulava advogado criminalista. E, ainda que não conhecesse muito de procedimento e muito de nada, eu sempre passava para as pessoas: olha, eu sou advogado criminalista, se tiver alguma demanda, se conhecer alguém que precisa, me chamem que eu sou o cara da advocacia criminal, mesmo sem saber nada. E por que eu fazia isso? Como eu postei lá no nosso primeiro conteúdo, a primeira aula, é justamente no sentido de mais pessoas saberem que eu sou advogado. Quando a gente começa, a gente é comparado praticamente a ninguém, né? Ninguém sabe quem a gente é, ninguém sabe que a gente atua que é advogado, ninguém sabe que a gente atua na área criminal, a não ser aquelas pessoas do nosso convívio mais próximo. Aí, doutor Cristiano, muito obrigado pelas palavras. Então, gente, a gente tem que fazer essa propagação. Olha aqui, grande doutor William. Pô, William, eu ainda não aceito ter perdido a tua festa de aniversário, hein, cara. Cheguei um dia depois, mas sabe que estamos juntos. William Shinzato, grande criminalista e amigo de Santa Catarina. Então, gente, Dr. Jonathan, outro amigo criminalista grande. Tô te devendo umas informações, né, Jonathan? Forte abraço. Então, como eu disse para os colegas, desde que eu saí da faculdade, eu sempre propagava: eu sou criminalista, sou advogado criminalista, porque eu queria que aqueles meus colegas, assim que entrassem nas suas atividades depois de formados, lembrassem de mim como uma referência na área criminal, ainda que eu não tivesse experiência nenhuma. E foi o que aconteceu desde muito cedo. As pessoas sabiam, de tanto eu propagar aquela questão de advocacia criminal, que acabou acontecendo isso. Muitos colegas me viam como uma referência para tratar desses assuntos. E embora eu não soubesse, eu sempre dizia: olha, grande Matheus, pô, também tô te devendo um chopp, né? Agora tu tá em Porto Alegre, amanhã eu tô voltando para Porto, a gente pode marcar. Então, como eu ia dizendo, mesmo eu não tendo grande conhecimento, eu fazia com que essas pessoas soubessem da minha área de predileção, mas eu tinha certeza de que mesmo não tendo conhecimento prático na área criminal, eu tinha capacidade de ir atrás de qualquer informação a respeito da advocacia criminal. E como eu disse nos primeiros vídeos, meus primeiros contatos eram meus professores da faculdade, e mesmo que naquela época eu não tivesse tanta intimidade, eu incomodei eles demais, eu incomodei bastante, justamente porque eu precisava
desse retorno. Eu precisava aprender esses passos. Cara, vou voltar amanhã de manhã para Porto, doutor, mas acredito que no carnaval esteja de volta aí em Floripa. Então, gente, doutor Cristiano, forte abraço. Então, o que acontece? Eu preferi ser chato e aprender de uma vez o que tinha que ser feito do que ter vergonha e guardar para mim essa vergonha e não conseguir nunca avançar na advocacia criminal. E, para quem não sabe, eu fiz toda a minha faculdade trabalhando em uma área totalmente diferente. Gente, eu trabalhava, olha só, muitos aí não sabem, eu já postei isso aqui, eu trabalhava fazendo manutenção de piscina, gente. Eu tinha um sócio lá na nossa cidade, a gente passava lá o dia todo fazendo limpeza de piscininha da manhã até a noite. Então eu não tive oportunidade, não que eu não tive oportunidade, mas eu não pude trabalhar em escritório, porque querendo ou não, aquele negócio lá era o que me mantinha vivo, conseguia fazer com que eu pagasse as minhas contas. Então essa pressa em aprender advocacia criminal era porque eu queria mudar de vida. Eu queria sair daquele trabalho que era um trabalho cansativo pra caramba, de passar o dia debaixo do sol fazendo isso, olha, no verão ainda, verão de Porto Alegre, olha, bem complicado. E muitos que me seguem aqui são dessa época, acompanharam essa parte da minha história aí, inclusive converso com muita gente ainda até hoje. Então a minha questão era justamente essa, eu precisava aprender a advogar o quanto antes porque eu queria mudar a minha atividade, queria ser advogado. E foi o que eu fiz. Daí uma colega perguntou para mim, né, me mandou uma mensagem, até não vou lembrar o nome dela agora, ela me perguntou assim, doutor, tu foi até a delegacia dizendo que nunca tinha feito um flagrante para eles te chamarem para fazer flagrante. Então, logo que eu iniciei meus primeiros passos, eu fui conversar com muitas pessoas, mas eu sentia o quê? Se limpasse piscina em Salvador ia ser pesado também. Cara, nem imagino. Às vezes eu vou lendo aqui, perco o fio da meada. Lembrei. Ela disse o seguinte, tu foi até a delegacia dizer que nunca tinha feito um flagrante para que te chamassem. E o que eu senti quando eu fui conversar com alguns colegas mais velhos, que já estavam há mais tempo na profissão, era uma certa... Era como se a gente tivesse uma conversa, mas como se alguns colegas não quisessem me dizer como fazer as coisas. Por exemplo, eu perguntei, cara, se um dia me ligarem para eu fazer um flagrante, o que eu faço? Como é que eu ajo? Falo com quem? Falo com o delegado? Falo com o escrivão? E eu senti que era um ensinar, mas um ensinar segurando a informação preciosa. Um ensinar que, se alguém me ligasse, eu não ia saber o que fazer. A menos que eu ligasse para esse colega e contratasse e fizesse uma parceria para ir junto comigo. Ou seja, eu senti uma certa... Olha, eu sentia que a informação não era divulgada assim para aqueles que iniciavam, não sei por qual motivo. Daqui a pouco, por nós sermos uma concorrência muito ligeira, uma concorrência mais dinâmica, não sei, mas eu senti isso de alguns colegas. Então eu fui até a delegacia e falei lá pro chefe de plantão, falei, olha amigo, eu sou advogado já estava advogando há alguns meses e eu nunca fiz um flagrante na vida, e eu acho que como advogado eu deveria saber, tu não quer me chamar para eu fazer aqui e assim eu aprender? Ou seja, já que eu não tive a oportunidade de fazer o meu primeiro flagrante, eu fui lá e me ofereci e criei a minha oportunidade. Isso eu divido com vários colegas. Rosana, grande abraço. Rosana era promessa, agora é realidade da advocacia criminal. Muito obrigado pelas palavras. Então eu digo isso muito para os colegas, não com o motivo de dizer, é porque eu tinha uma vida mais pobre, ou porque eu era muito... Não pela questão de coitadismo, eu falo isso para as pessoas saberem que eu também parti de um ponto onde muitas delas partiram. E que ainda assim as coisas aconteceram e vem acontecendo cada vez mais. Ou seja, fazendo isso, conversando, eu cheguei nessa delegacia e eu não lembro se era o escrivão, ele pegou e me cumprimentou. Não, doutor, vem cá, o senhor já entrou numa delegacia alguma vez? Vem cá que eu te mostro a cela. Foi lá, me levou nas celas, me levou para conhecer a sala do delegado, me levou para fazer um tour ali pela delegacia. Então, é óbvio que eu sentia um certo receio de fazer isso, mas eu sabia que tinha que ser feito porque quanto antes eu fizesse o meu primeiro,
logo faria o segundo, terceiro, e a gente só chega à excelência na prática. Eu sabia que eu ia ter que fazer muitos desses até poder dizer, bom, agora eu sei fazer um flagrante bem feito, digamos assim. E foi aí que eu fui chamado para fazer meus primeiros flagrantes. E olha, eu tive pelo menos um ano assim de um trabalho muito forte em delegacias, justamente por isso, porque eu queria ficar muito bom naquilo, eu queria fazer muito daquilo. E também, esse meu pensamento na advocacia criminal não se deu somente nessa área do atendimento nas delegacias, aconteceu também nos plenários do júri. Para quem não conhece a minha história, eu assumi o primeiro plenário, eu ainda não tinha visto 1 ou 2 júris por completo, e daí uma colega que tinha se formado um semestre antes de mim me contatou e perguntou se eu queria fazer com ela. E eu disse para ela o seguinte, olha, de repente a gente espera um mês, se for daqui a um mês o julgamento eu sou parceiro, porque daí a gente estuda, aí grande, pô, olha aí, cara, tá aí outro Catarina que eu venho pra cá, volto pra Santa Catarina e a gente não se encontra. Esse é o cara, seu Eduardo. Então, e esse meu pensamento também se estendeu em relação ao plenário do júri. Por quê? Porque eu sabia que para eu ficar bom naquilo eu tinha que fazer muito daquilo. E mesmo não tendo muito conhecimento, claro, no primeiro plenário eu ainda falei para a colega, olha, se for daqui a um mês eu sou parceiro da gente fazer esse júri. Mas se for antes, daí eu acho que não é uma boa porque eu não assisti um inteiro, eu precisava de mais tempo para me preparar. Então ela falou assim, doutor, agora eu já aceitei o plenário. E vai ser semana que vem. Isso era uma quinta-feira, o júri era terça, como se fosse a terça-feira que vem. Daí eu pensei, cara, se tu aceitou, então é nosso. Diz que a gente vai para cima e tá tudo certo. Eu sabia do básico ali, que a gente tinha que saber todo o processo, mais do que todo mundo lá dentro do plenário, que a gente tem que... Olha, tudo isso eu tinha em mente. Então eu falei, tá, aceita, e é isso aí, não tem o que fazer, vamos lá para esse plenário. Então ela me respondeu, doutor, eu aceitei 2 júris, vai ter um terça que vem e um na outra terça. Então meus primeiros plenários já vieram assim, um atrás do outro. E depois desses, isso eu acho que já estava com uns 4 meses de profissão, eu comecei a fazer júris, olha, todas, semana sim, semana não, mas todos os meses até hoje, olha, eu posso contar nos dedos os meses em que eu não trabalhei num plenário. E por que isso? Porque eu tenho essa coisa na minha cabeça de que a gente só fica bom em algo se a gente exercita muito, se a gente estuda muito, se a gente se aprofunda muito naquilo. Deixa eu só ver o tempo aqui. Então eu falei para a colega, a gente assumiu a causa e assim foi. Isso, gente, em relação às audiências, aos estudos de processo, às diligências. Às vezes eu costumo ir em determinados lugares só para conhecer, às vezes eu não tenho processo em determinada comarca, às vezes eu não tenho... preso em determinado presídio, mas eu gosto de ir para começar a me familiarizar e buscar esse contato. E isso é importante principalmente para quem está recém começando. Hoje, nesse tempo, graças a Deus, eu posso dizer que muitos colegas ali da minha geração, até por causa desse contato que a gente tem, conseguem ter em mim ali alguma referência para um advogado jovem que está sempre na ativa, pelo menos sempre buscando isso, principalmente em relação aos plenários. Mas isso não foi sempre assim. Já passei pelo que eu ouço muito aqui, já tive vergonha demais, já tive medo de falar, já tive um certo bloqueio em relação a muitas atividades, assim. Por exemplo, até dessa colega que falou, mas eu tenho vergonha de ir na delegacia porque a gente fica mal visto como advogado. E eu digo assim, olha, mal visto para mim, eu tenho mais como mal visto alguém que vai lá, se forma, passa na OAB, pega a credencial e senta em casa ou no escritório e espera cair do céu as coisas, do que aquele que vai para a linha de frente e busca o aprendizado, o conhecimento. Aquilo ali para mim durou pouco tempo. Durou o tempo necessário para quê? Para eu aprender a fazer o que eu queria fazer, a ter essa vivência tanto com o cliente quanto com autoridades policiais e a ganhar os meus trocados, né? Porque é muito importante isso, a gente precisa receber o dinheiro para o nosso trabalho. Isso é algo bastante gratificante, algo mais gratificante na profissão. Você fazer algo que você gosta e ainda ser remunerado por isso. Então, essas são as questões que eu trouxe, levando em consideração algumas das perguntas que eu recebi, algumas das
das mensagens que eu recebi, dos comentários, enfim. E, gente, agora tá encerrando o tempo que eu gostaria de fazer, eu não gostaria de me estender muito, até uma ideia de começar a fazer umas lives mais curtas aí durante a semana, pelo menos uma vez, para a gente discutir alguns temas e até para conseguir responder as pessoas que muitas vezes eu não consigo lá no meu IG. E como eu tinha prometido para muita gente que vem conversando comigo há pelo menos um ano, eu tenho trabalhado num projeto. Olha aí, doutora. Ah, que legal. Moa Borges, grande amiga, forte abraço. Doutor Maurício. Então, gente, como eu tinha conversado com a maioria, já tinha trocado uma ideia de vários colegas que vêm me pedindo, vêm falando, Felipe, como é que eu faço lá quando eu quero fazer um atendimento na delegacia, como é que eu faço para me preparar para uma audiência? Gente, eu recebo isso quase que diariamente. Como eu faço o meu plenário, como eu posso estudar para um processo, como eu fecho o contrato com o cliente, como eu assumo a minha primeira causa criminal. Então eu estou trabalhando há quase um ano num projeto que é um e-book, gente, para essa galera aí que está precisando de um norte para os primeiros passos e para aqueles que estão saindo da faculdade e querem saber como se posicionar. Por quê? Porque quando eu me formei, é que nem eu falei para os senhores várias vezes, eu não tinha ideia de quase nada, não sabia nem por onde começar. Então eu fiz um roteiro ali com atendimento à delegacia, preparação para audiência, relacionamento com o cliente, como criar posicionamento no mercado, várias questões que funcionaram para mim e para vários outros colegas para você aí começar a se estabelecer como advogado criminalista. E é uma oferta que eu vou deixar ela feita e vai ficar disponível somente uma semana, gente. Eu vou abrir esse carrinho hoje e vai fechar quarta-feira que vem, meia-noite. Por quê? Porque eu quero conseguir responder e trabalhar com todas essas pessoas que vão fazer essa aquisição. E por que eu fiz isso? Justamente pensando nessa galera, e eu tenho prometido para muitos colegas isso, eu falo, gente, calma que eu vou fazer um material para vocês, vou fazer. Então, para quem tiver interesse, gente, eu fiz ainda com um valor muito acessível justamente porque eu sei como é a realidade daquele que está entrando na profissão, daquele que está começando, está dando os primeiros passos. Então, eu fiz um material, um roteiro assim, ó, para vocês terem um norte de como atuar, de como se colocar. E ali eu trabalhei questões de escritório, fazer ou não parcerias, enfim, várias questões que eu tenho certeza vão ser bastante interessantes para você aí se colocar no mercado. E para aqueles que fizerem a aquisição essa semana, também vou mandar serão algumas videoaulas surpresas relacionadas ao tema do início na advocacia criminal e também modelos de documentos para terem no escritório e também para tratarem com o cliente. Então, segue, olha aí, doutor Vargas, pô, esse doutor Vargas, já vou dizer aqui, ó, um dos maiores plenaristas que eu já vi em atuação e vi pouco ainda, hein? Fizemos um júri final do ano passado em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Foi uma baita experiência. Então, continuando, gente, segue aí a minha oferta para vocês. Espero que gostem. O link está no meu perfil. Cliquem lá para conhecer um pouquinho mais disso. E como eu tinha prometido, finalmente, relutei muito para fazer isso, porque despende de um tempo, né? E também... Mas o que me incentivou foi justamente isso. Como eu encontrei muitos advogados que não queriam me dar ali a letra do que fazer, eu pensei, cara, se eu prego isso para as pessoas, eu vou fazer o contrário. Eu vou botar todas as dicas e tudo que eu sigo ali na minha profissão para facilitar a vida dessa galera que está entrando na advocacia criminal, beleza? Então, por hoje, a gente fica aqui. Cliquem lá no link no meu perfil, na minha bio, e vocês vão ter acesso a esse material aí. No mais, um grande beijo para todo mundo, uma boa noite e vamos conversando ainda pelo Insta. Mandem aí suas dúvidas, seus recados e eu vou começar a fazer essas lives com mais frequência porque eu gosto muito desse contato. Grande Vargas, que eu não dou show não, cara, eu sou um aprendiz dos plenários. Jonathan Araújo, quero ir pra tua terra, hein, cara. Arruma uma piscina aí que eu volto a fazer esse trabalho aí, sou parceiro. Gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, mandem uma mensagem aqui, estamos juntos.